Vamos falar agora no programa Militão e Militão sobre a homeopatia e o transtorno do espectro autista. Para conversar sobre isso está conosco o médico, o Dr. Luiz Vanderlei Romanizzi, médico homeopata, que agora já era diretor do Departamento de Homeopatia da Associação Médica de Londrina e agora acabou de se eleger, tomar posse como segundo vice-presidente da ML. Ele também é conselheiro fiscal da Associação Médica Homeopática do Paraná. Como vai, doutor Luiz? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Como é que vai? Bem-vindo ao Boa programa. noite aos telespectadores. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de poder falar um pouco sobre homeopatia. Maravilha. Parabéns pela eleição. Opa, lá obrigado. na Associação Médica Londrinense. Estamos iniciando uma caminhada aí junto com a nossa presidente. Opa, maravilha. Que é a doutora? Rosana Nechar, também homeopata. Exato. Opa, os homeopatas estão com tudo agora. Né? Opa! E, aliás, novembro é importante para a homeopatia, né? Explica por quê. O Novembro Verde. Novembro Verde, nós comemoramos, né, novembro, que é semelhante ao Outubro Rosa, o Novembro Azul da mama, da próstata. É um mês onde se faz campanhas de esclarecimento a respeito dessas várias áreas. E especificamente da homeopatia, é um mês que nós nos dedicamos a levar informação para a população sobre a homeopatia, esclarecimentos dos vários veículos de informação. Atividades científicas são fortalecidas e são incentivadas nessa fase para relembrar a presença da homeopatia no Brasil. Ela tem a escolha do novembro foi em função do Dia Nacional da Homeopatia, que é 21 de novembro, que comemora a chegada do homeopata francês Bonnamour em 1840. Então nós temos no Brasil 180 anos de história de homeopatia. Opa, muito interessante. Então, uma coisa que está bem solidificada no nosso meio, né? E agora vamos falar dessa questão que tem despertado a atenção, que é o autismo, né? E o que é? Primeiro vamos definir aqui o que é o transtorno do espectro autista, doutor. Só na continuação do Novembro Verde, a gente resolveu em Londrina, esse ano, ao invés de fazer campanhas muito externas, resolvemos fazer uma campanha interna, resolvemos estudar. E elegemos o autismo como foco de estudo do departamento, né? Comemorando o Novembro Verde. O espectro autista é uma alteração do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, levando uma série de alterações de comportamento, dificuldade de interação social, dificuldade de comportamento, algumas alterações de comportamento, que levam a uma dificuldade de interação social dessa criança e do desenvolvimento intelectual dela. E os sintomas para o pai e para a mãe detectarem? Acho que tem alguma coisa aí. A sintomatologia é extremamente variada, mas existem algumas coisas que se sobressaem. Então é uma dificuldade da criança interagir com as pessoas ao seu redor e com os objetos ao seu redor. Um atraso na fala, uma dificuldade da criança em fazer atividades coletivas. Então de ela brincar com as outras crianças, na escola de fazer atividades em grupo. Ela prefere sempre ficar mais isolada, mais brincar sozinha, né? Uma outra alteração que tem é uma alteração peculiar para sensibilidade a odores, sabores, textura de alimentos. Eles têm uma dificuldade de lidar com determinadas texturas. Uma sensibilidade a ruído, tanto que se faz muita campanha para não se soltar mais rojões, né, porque prejudica também os autistas. Alterações de comportamento gestuais, então eles fazem gestos repetidos, balançam para frente e para trás, movimentos com a mão, se coçam, umas coisas bem estranhas. Uma das formas de apresentação também, eles demonstram interesse intelectual numa das formas do autismo por atividades, coisas científicas bem estranhas. Então, determinadas áreas da informática, determinadas áreas da ciência biológica, da matemática. Então, já é um outro aspecto. E tem um outro grupo de sintomas que são mais comportamentais, que é a insônia, hiperatividade, ansiedade, depressão, agressividade, transtornos com crise de fúria, de raiva, que essas acabam necessitando de uma medicação um pouco mais agressiva. E as causas? A medicina já chegou, a pesquisa científica já chegou às causas? Não, uma causa definida do autismo, não. Existem estudos, né, muitos estudos nesse sentido, em que se coloca causas genéticas, estão se tentando se encontrar
quais são os fatores genéticos implicados no desenvolvimento do autismo e a associação de fatores ambientais, como exposição a determinadas substâncias tóxicas, algumas deficiências, por exemplo, da vitamina D, do ácido fólico, a fatores como precocidade, né? Bebês prematuros, bebês de baixo peso, bebês em que a mãe teve problemas infecciosos durante a gestação, pais com uma idade mais avançada, que seriam algumas causas que estão sendo elencadas como prováveis causadoras. E como que é feito o diagnóstico, doutor? E também, e fez o diagnóstico e o tratamento do transtorno? O diagnóstico é feito basicamente clínico, não existe um exame para comprovar o autismo. Ele é feito com observação do desenvolvimento da criança. Como eu coloquei, é uma alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. Então se começa a perceber essas alterações desses sintomas que elas vão aparecendo. Normalmente se fecha o diagnóstico entre os 3 e os 5 anos de idade. E normalmente quem faz o primeiro alerta e muitas vezes fecha o diagnóstico é o pediatra. E aí é confirmado pelo neuropediatra, pelo psiquiatra. Né? E o tratamento? Já se tem de consenso que o objetivo do tratamento é tornar essa criança mais apta ao convívio social. É o principal objetivo. É o principal objetivo. Para ela diminuir essas características, ou diminuir a intensidade das características. E ele é multidisciplinar. Então nós vamos ter a participação do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do nutricionista, já sempre está explicando algumas coisas, como tem essas deficiências, e um processo inflamatório, também estão falando em podendo ser causa. O médico, né, normalmente é o neurologista, o neuropediatra que acompanha. E o homeopata também pode ser inserido nessa equipe multidisciplinar. Como é que a homeopatia pode colaborar, então? A gente sabe que pelo estilo do tratamento homeopático, pela abordagem que a gente faz do paciente, que não é uma coisa isolada, não vai num sintoma, mas se estuda o todo do paciente, a gente consegue diminuir intensamente alguns sintomas e alguns a gente consegue inclusive eliminar. Com isso facilita o trabalho da equipe multidisciplinar como um todo, no tratamento, na lida dessa criança, e a gente observa progressos dessas crianças. Com isso também a gente leva um benefício para a família, porque a partir do momento que a gente consegue dar um apoio para essa criança, consegue ajudá-la a tornar mais fácil o seu tratamento, a família também diminui o nível de estresse no cuidar dessa criança. Que uma coisa fundamental é o envolvimento da família no cuidado dessa criança. Talvez a peça mais importante da equipe multidisciplinar seja a família. Infelizmente o tempo acabou, tem vantagem também nos remédios homeopáticos, né? Sim, a gente tem algumas vantagens. Primeiro que o remédio homeopático ele não tem contraindicação, ele não tem efeito colateral, ele pode ser usado em interação com os medicamentos alopáticos, tentando reduzir a dose, levando à redução de doses ou até a suspensão do uso desses medicamentos. Também a gente tem a vantagem, como é um tratamento global do paciente, há uma melhora do sistema imune, reduzindo aquelas infecções próprias da infância, infecção de garganta, gripe, resfriados, problemas respiratórios. Com isso também tranquiliza muito os pais no cuidado dessa criança. E essa facilidade que leva, essa melhora, como eu já respondi anteriormente, no comportamento, na redução dos sintomas, fica mais fácil de a criança ser tratada. A administração do remédio homeopático também é mais fácil, é mais simples do que os remédios alopáticos, né? Dr. Luiz Vanderlei Romanizzi, muito obrigado, venha mais vezes, né? Eu que agradeço o convite, espero ter levado um pouquinho de informação, né? É muito rápido, é muito conhecimento para pouco tempo, sobre a alopatia e a atuação da homeopatia, a possibilidade de se usar a homeopatia junto no tratamento do autismo, que isso tenha trazido um pouquinho mais de luz aos pacientes, né? Aos pais que têm filhos portadores dessa síndrome.